Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série do AF10, que é um projeto da Academia da Fé de Jardim Caraí, Niterói. Seja muito bem-vindo. Você é nosso convidado para mais uma nova jornada de inspiração de Deus na nossa vida. Você está sendo convidado a mergulhar ainda mais na palavra de Deus e junto conosco crescermos nele, crescermos no conhecimento e assim também na prática da verdade. A nossa intenção é justamente gerar uma maior comunhão sua com Deus, né? Uma maior comunhão sua com a palavra de Deus, que é a voz de Deus para a nossa vida, é Deus falando conosco. A palavra do Senhor, a Bíblia, é o que cremos, é a verdade de Deus para a nossa vida. Ela é a bússola, a direção, né? Sempre na inspiração do Espírito Santo, o próprio Espírito do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós estamos com uma nova série chamada Entrega e Ressurreição e eu creio que vai ser muito bom, porque Deus tem coisas novas e que vão nos ajudar a crescermos nessa jornada de comunhão com Ele e no conhecimento da verdade. Olha, a verdade nesse tempo tem que estar cada vez mais alta nos nossos corações, né? Quanto mais cheios da verdade, mais preparados estamos para encarar todos os desafios da vida e conhecermos ainda mais a natureza, o caráter, né, do nosso precioso Deus. Tá bom? Legal. Então é isso aí. Mas o que tem a ver entrega com ressurreição? Nós vamos conversar isso tudo aí ao longo dos próximos capítulos. Vai ser muito bom. Fica seguro, começa nessa jornada e minha dica é que você comece com vistas a terminar, chegar até o final, tá bom? Não abandona no meio, porque certamente Deus vai fazer muitas coisas boas acontecerem dentro do teu coração e tudo que parte do teu coração, que é a fonte da vida, né? da nossa vida, está no nosso coração. É como diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. É isso mesmo. A fonte da vida é o nosso coração. Deus quer plantar, quer semear coisas preciosas nos nossos corações. Então fica ligado nessa série que nós vamos chegar lá. Muito bom. Ok, então vamos começar definindo aí o que é entrega, né? Entrega justamente é você dar. Se você pensar a entrega, eu estou dando, eu estou devolvendo algo a alguém. Ou mesmo como pessoa, eu estou me entregando. Digamos, numa situação de matrimônio, eu estou me entregando para outra pessoa, eu estou me submetendo, eu estou me rendendo, né, a outra, numa outra situação. Então, esses dois conceitos eu achei demais. Entregar é render-se. Entregar é submeter-se. Maravilha! Envolve rendição, submissão, tudo que Deus espera que nós façamos com Ele, né? E ressurreição. Ressurreição é justamente, né, é um ato de ressurgir ou ressuscitar, surgir de novo, algo que estava acabado, morto, ponto final, e de repente, como ninguém esperava, opa, surgiu novamente. Ganhou esse poder, essa glória de ressurgir, né? E justamente o retorno da morte à vida, como muitos tratam, né? Ok, é a doutrina, a ressurreição, é a doutrina central da fé cristã, justamente porque o Filho de Deus, né, o unigênito do Pai, Jesus Cristo, foi o primeiro a ressuscitar, né, vencendo toda a morte e todo o pecado. Então, é uma coluna, a base do cristianismo é justamente essa da doutrina da ressurreição. Ele, o nosso Senhor, venceu a morte, abrindo o espaço, abrindo o caminho para que eu e você também pudéssemos seguir, né, essa rota da ressurreição e de vencer a morte natural para termos uma vida eterna, né, de glória com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e com todos aqueles que assim o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Muito bom? Então, eu já coloco essa frase aqui para você: nem toda entrega aponta para uma ressurreição. Por que isso? Porque há diferentes tipos de entregas e nós vamos chegar lá. Ainda vamos conversar sobre isso. Nem toda entrega aponta para uma ressurreição. Porém, toda ressurreição ela é precedida de uma entrega. Toda ressurreição, que significa uma novidade de vida em Deus, ela é precedida de uma entrega. Isso é importante, né? Uma revelação que tem que estar em alto no teu coração. Opa, nem toda entrega aponta para uma ressurreição. Mas se eu creio na ressurreição, eu tenho que me preocupar com as minhas entregas. Eu tenho que me entregar. Nós vamos chegar lá, né? Então, assumindo novamente o exemplo de Cristo, que é o exemplo, ele é o centro da Bíblia, é o centro da palavra de Deus, né? Assumindo o exemplo dele, ele se entregou.
para Deus o tempo todo, né? E como diz lá em Efésios, no capítulo 5, vamos para a palavra de Deus um pouquinho, em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus. Eu e você, nós somos chamados a imitarmos Deus como Cristo, né? Como filhos amados, olha aí, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, eu e você, nós somos convidados todo o tempo, todos os dias, a nós imitarmos o nosso exemplo perfeito, maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama a imitar o seu caráter, a imitar as suas ações, a imitar o seu conhecimento, a imitar como ele agiria. Seria muito bom e precioso nós, antes de tomarmos alguma decisão, principalmente as mais importantes, nós perguntarmos para Deus: Deus, como é que o Senhor agiria nessa situação? Algo tão simples assim nos faz crescer, nos faz andarmos com pessoas mais maduras, né? E decidirmos da forma como Deus decide. Muito bom. Então aqui fala o seguinte: olha, andar em amor como você também tem sido amado. Eu só posso andar em amor, no amor de Deus, se eu já perceber o amor dele na minha vida. A palavra é tão linda, Deus é tão maravilhoso, que ele não nos pede nada que ele não tenha feito primeiro. Ele nos amou, ele nos escolheu primeiro e ele nos amou primeiro. Nesse sentido, ele já nos ensinou. Você já teve uma experiência com o amor de Deus. Se você ainda não teve, fica com a gente que você vai ter essa experiência, em nome de Jesus, tá bom? Muito bom. Então, andar em amor, como também Cristo nos amou. E esse amor foi tão grande que o empurrou, o capacitou a ver a maior das entregas da história da humanidade. Ele se entregou a si mesmo por nós. Você pode imaginar que Jesus foi preso pelos guardas, foi entregue lá no Sinédrio, foi julgado, tal, aquela coisa toda. Mas a Bíblia é muito clara e expressa que Jesus, ele se entregou. Ele poderia ter ficado aflito, fugido, né? Deixado de fazer cumprir a vontade do Pai, cumprir o seu ministério, mas em nenhum momento ele desistiu. Mas ele sabia muito bem o que estava para acontecer, né? E ele se entregou. Sabia tanto que justamente ele advertiu os discípulos. Ele conversou com os discípulos antes desses eventos acontecerem. E isso está lá em Marcos, por exemplo, capítulo 8, no versículo 11, que fala o seguinte: então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus, ele já sabia tudo o que iria acontecer por revelação. Ele já sabia, e a sua alma, o seu espírito já percebia, o seu corpo também já percebia, e ele ensinou e advertiu os discípulos: olha, estamos para viver dias em que eu serei entregue, mas eu vou me entregar. Jesus se entregou. Ele podia, tendo a revelação do que aconteceria em pouco tempo, fugir da raia, mas não. Ele encarou de frente por amor a mim e a você. Jesus sabia que o cumprimento da vontade do Pai tinha que se dar até o final. Muito bom. Então, fica com isso. A experiência, né, completamente inédita. Essa experiência da ressurreição nunca tinha havido, nenhuma notícia, nunca tinha ocorrido na história da humanidade, da existência humana. É algo assim totalmente inédito. Imagine você, Jesus, tendo que passar por uma situação dessa que ninguém passou. Mas aí justamente o Senhor Jesus, ele tinha convicção. Fica com essa frase no teu coração. Jesus tinha convicção da sua ressurreição, por ter convicção da sua entrega a Deus. Havia uma certeza, e fé é certeza. Nós caminhamos por fé, querido. Fé é a base. Fé é tudo, hein? É isso mesmo. Olha, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. Jesus, ele sabia aquilo que estava por passar. Ele sabia muito bem que ele ressurgiria. Ele tinha certeza, convicção da ressurreição que Deus o faria acontecer na vida dele. Mesmo porque
justamente porque ele sabia, também tinha a certeza e convicção da entrega que ele faria para Deus. E essa entrega não foi apenas uma entrega final, mas foi uma entrega diária. Uma entrega, como nós já falamos, em submissão, em rendição diária à vontade de Deus. Tá bom? Então fica com essa frase, só ela já dá para mexer, dá para, né? Olha, só estamos começando, hein? Só estamos começando. Só essa frase já dá para nós refletirmos bastante, né, no final desse dia, ou até mesmo por mais alguns dias, porque o Senhor Jesus nos ensina muito em muitos aspectos, tá bom? Mas ele tinha certeza da sua ressurreição. Mesmo antes de ser entregue ao Sinédrio, ser entregue para julgamento dos governadores, etc., ele tinha certeza da promessa do Pai na vida dele, da ressurreição, da sua vitória, né? Porque ele tinha certeza também da entrega que ele faria e já fazia para Deus. Então, fica com essa palavra, Deus te abençoe e até o próximo AF10, tá bom? Te aguardo lá. Um forte abraço.